O Kremlin respondeu à declaração de Trump sobre o roubo de plantas para um foguete super-duper. A Rússia não roubou o míssil super-duper dos Estados Unidos da América, diz o porta-voz do Kremlin. O principal padre de Putin diz que as armas nucleares são a providência divina. Suspeitos de inteligência francesa, a Rússia está atrás da estreia do percevejo. O Los Angeles FC considera comprar a equipe suíça, Grasshopper Zurich. Bud Light se junta ao UFC com o acordo de patrocínio recorde, dizem fontes. No Canadá, o Diamond e Diamond Fios de Ação Coletiva, contra a Universidade de York e a Federação de Estudantes de York, como Universidade de York, União dos Estudantes, nomeada em um processo de 15 milhões de dólares americanos, alegando décadas de incidentes de campos antissemitas. Os visitantes do Reino Unido que incitam o antissemitismo serão removidos, diz o ministro. A Verizon perde 79 mil submarinos no terceiro trimestre, adiciona usuários de banda larga. A BBC não transmitirá o episódio de Attenborough sobre o medo de reação à direita. A filha de Kurt Cobain, Frances Bean, se casa com o filho de Tony Hawk, Riley, com Michael Stipe de R.E.M. oficiando. John Stamos implorou para sair de Full House e rejeitou Nip Tuck, depois que Rebecca Romijn chamou de humilhante para as mulheres, revela novas memórias. O ator da lista de terminais Cedric Jones está morto aos 46 anos, em incidente repentino, deixando a esposa e 3 filhos em choque. Jean-Claude Van Damme afirma que ele perdeu a franquia Velozes e Furiosos, porque Vin Diesel disse, não, eu não o quero. Martin Scorsese não pode falar sobre a aposentadoria de Quentin Tarantino, porque ele é construído de maneira diferente, como escritor de Tarantino. Sofia Coppola quer que o público julgue Elvis Presley um monstro, no filme de Priscilla. Os advogados de Trump exigem julgamento por fraude parado por causa de um risco de Covid-19. Cartas oficiais para os departamentos governamentais devem estar em malaio, diz o primeiro-ministro da Malásia, Anwar. Os lordes do orçamento total de Falange cederam 66 milhões de dólares americanos, tornando o título mais caro na história dos jogos de CI. Dreams e Little Big Planet Game Studio, a molécula de mídia está ditada, 15 a 20% da equipe. A classificação de idade do GTA 6 é falsa e a data de lançamento é um mistério, confirma o Conselho de Classificação. A remasterizante Star Wars Dark Forces lança exatamente 29 anos após o original. Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, a CPUC propõe bloquear a energia solar na cobertura para locatários, fazendas e escolas. A mudança global para a energia limpa significa que a demanda de combustíveis fósseis atingirá o pico em breve, diz a IEA, como a demanda mundial de petróleo, gás, carvão, para atingir o pico até 2030. A Rússia está comprando motores do AliExpress da China, para fazer drones rápidos e sujos, que estão provando letal, diz a Ucrânia. A Ucrânia forma o batalhão com cidadãos russos opostos ao Kremlin. A Força Aérea do Canadá terá que esperar ainda mais, para obter drones armados, diz o Departamento de Defesa. A RMAF da Malásia enviou o primeiro grupo de oficiais para a Coreia do Sul, para o projeto FA-50 Block 20. Os agentes do Hamas usaram linhas telefónicas instaladas em túneis sob Gaza para planejar o ataque de Israel ao longo de 2 anos, dizem fontes familiarizadas com inteligência. Os folhetos israelenses caídos no Gaza oferecem dinheiro para a Intel sobre reféns. Todos os 3 italianos desaparecidos após o ataque do Hamas estão mortos, diz Roma. Netanyahu recebeu todos os avisos, diz o ex-chefe da inteligência militar israelense. Os sentimentos anti-Hamas crescem no Irã, à medida que Israel se torna mais popular, 26 mortos, por suspeitos militantes islâmicos em ataque de Africão do Congo. Google Maps desativa os dados de tráfego ao vivo em Israel, Gaza a pedido dos militares israelenses. Israel exige que o chefe da ONU renuncie e depois que o chefe da ONU, António Guterres, o massacre do Hamas não aconteceu no vácuo. As Forças Armadas de Israel dizem à ONU em Gaza, pede combustível ao Hamas,
Como diz IDF, as fotos de Gaza mostram 500 mil de litros de combustível, mantidos pelo Hamas. O chefe do Hezbollah do Líbano conhece o Hamas, oficiais da Jihad Islâmica, e Israel para recusar vistos a representantes da ONU sobre o discurso de Guterres na guerra de Gaza. O chefe de finanças terroristas dos Estados Unidos da América, pede às nações do Golfo, a sancionar financiadores do Hamas, alerta de permitir a instabilidade. Alegadamente, as nações dos Estados Unidos da América e do Golfo têm como alvo portfólio secreto de investimentos do Hamas, no valor de até US$ 1 bilhão americanos. A Casa Branca diz que um cessar-fogo beneficiaria apenas o Hamas. O príncipe herdeiro saudita diz a Biden, a normalização de Israel pode retomar depois da guerra. Na Índia, 14 crianças infectadas com HIV, hepatite após transfusão de sangue, no hospital de Uttar Pradesh. Uma investigação foi aberta, sobre a morte de um cientista, que estudava uma doença prion na Espanha. Especialista em veneno e ex-residente de medicina na Mayo Clinic, é acusado de envenenar sua esposa, 14 anos, que inventaram sabão para tratar o câncer de pele, chamado America Stop Young Scientist. A África do Sul corre o risco de 15 mil mortes até 2050, se a transição verde atrasada. O estudo de reivindicações. BC atendendo a 100% de vendas de veículos de emissão zero, 5 anos antes do planejado. Lavando a roupa à mão, galpões tantas microfibras quanto a lavagem de máquinas, de acordo com a pesquisa. A presa da Polónia visita Bruxelas, buscando iniciativa na reparação de laços com a UE e desbloqueando fundos. Os socialistas dominantes da Espanha e a Aliança da Esquerda assinam um acordo de coalizão. A Suécia quer terminar a confusão com a Suíça. O Conselho de Turismo sueco declara: o Fundo de Riqueza da Noruega publica perda de US$ 34 bilhões americanos, no terceiro trimestre de 2023. Os índios lideram a lista para imigrantes que obtenham cidadania em nações ricas. O ministro da Imigração do Egito diz que as remessas dos egípcios no exterior diminuíram em US$ 9,8 bilhões americanos, em 2023. A Finlândia diz que o gasoduto provavelmente quebrado pela âncora arrastando o navio. Navio chinês que cruzou o gasoduto está faltando âncora, supostamente na foto. O presidente de Luquia morre de repente, segundo em pouco mais de um ano. A ameaça de bomba envolvendo robôs de entrega de alimentos na Oregon State University provou ser uma brincadeira. Piloto de folga, pode ter sido em cogumelos psicodélicos, quando tentou desligar os motores planos, diz o FBI. Celine Dion em Battles, está deixando a Nova Zelândia moradores sem dormir. Brecha de segurança cibernética nos sistemas de suporte da OTA, elimina mais de US$ 2 bilhões americanos em limite de mercado. O mais recente failout de OTA, atingiu Cloudflare, um password, 23 and notifica clientes, de dados, seu recurso de parentes de DNA. Plataformas Web3, supostamente poderia melhorar a experiência do usuário com seguro, desde violações de segurança. O biógrafo de Steve Jobs, Walter Isaacson, diz que a Apple será a empresa mais magoada, se as tensões econômicas entre nós e a China aumentarem. 41 estados dos Estados Unidos da América Sul. Meta para crianças supostamente viciantes no Facebook e Instagram. Instagram ligado à depressão, à ansiedade e insônia em crianças. Processo contra Meta reivindicações. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, admite: desistir do Windows Phone e Mobile foi um erro. Mais crianças estão associadas a uma saúde mais fraca mais tarde, especialmente para condições crônicas e depressão. Contato com um cão de serviço pode ajudar indivíduos com TPT a dormir melhor. O estudo descobre: novas descobertas sugerem, é necessário um ajuste da dose para o tratamento da buprenorfina, em meio à crise de fentanil. Caminhos vestibulares provocando respostas de doença de movimento e identificam um papel fundamental para a colecistoquinina que expressa neurônios vestibulares. Pesquisa de embriões humanos de 14 dias,
Instado a ser estendido limite para 28 dias, diz o ético. O Spider-Man 2 teve 2,5 milhões de cópias vendidas, em 24 horas. A Nintendo choca os fãs competitivos, com novas diretrizes de torneios comunitários rígidos. O World of Warcraft revela a recompensa dos jogos primários, para novembro. Pedófilos usando IA, para transformar cantores e estrelas de cinema, em crianças. Os artistas podem lutar contra a IA, matando os geradores de arte de dentro, através da ferramenta de envenenamento por dados. Imagens de bebê em pacotes de fraldas na Europa estão mostrando práticas inseguras de sono. Novo estudo encontra. O Tribunal Principal do Japão diz: requisito de esterilização por trans, inconstitucional. Vasectomias acima de 100% no mundo, pós-Roe, de acordo com o Planned Parenthood of the St. Louis, região do Missouri, 2 em 3 jovens canadenses dizem aula de educação sexual, não os fez se sentir preparados para o sexo, conforme relatório. Os republicanos do Texas proíbem mulheres de usar rodovias para consultas de aborto. O Samsung Galaxy S23 invadiu 2 vezes no primeiro dia do PWE2OW Toronto. O Google sinaliza falsamente os aplicativos Samsung como prejudiciais, diz aos usuários para removê-los. O furacão Otis enfraqueceu-se para uma tempestade de categoria 4, mas ainda está oferecendo condições com risco devido ao sul do México. Os credores excluem o projeto imobiliário residencial mais alto do Canadá, após 1,35 bilhão dólares americanos em inadimplência. Milhões de medidores inteligentes vão amarrá-lo, quando 2 gramas e 3 gramas desligarem. O governador da Califórnia Gavin Newsom dirigiu Yangon 8, da BYD, na China. Os carros sem motorista da Califórnia GM Cruise, cita o risco de segurança, como diz o DMV da Califórnia. Cruise escondeu o vídeo do acidente em São Francisco, suspende as licenças da empresa de carros sem motorista, Overair, para entregar 20 aeronaves de eVTOL, para voos de táxi aéreo da Coreia do Sul e policiais. A China Otis, mais um nacional como espião dos Estados Unidos da América, diz que ele foi preparado durante, visitando passagens para estudiosos. O ex-trabalhador da NSA se declara culpado, por tentar vender segredos dos Estados Unidos da América para a Rússia. A Alemanha para passar no Japão, como terceira maior economia, ajudada por ienes fracos. Ministério da Economia da Alemanha planeja um impulso de 50 bilhões de euros para a indústria. Banco of Spain espera que a economia espanhola cresça mais rápido que a zona do euro, em 2023 a 2025. O Honda Prelude retorna, como um coupé esportivo, desta vez com energia EV. A Ford abre a opção híbrida, das programas Explorer e Lean, que Naviator, para 2024. A Nissan revela todo o conceito elétrico e de alto desempenho Nissan Hyperforce, no Japan Mobility Show. Nova Touring da BMW 5 Series chegando aos Estados Unidos da América, apenas como M5. A Tesla adverte que uma investigação federal sobre se exagerou o alcance de seus carros pode levar a um impacto adverso material em nossos negócios. O guitarrista maciço de Ataque Angelo Bressini, 62 anos, faleceu, após uma batalha contra o câncer de pulmão raro e agressivo. O fundador do Lululemon Chip Wilson, pega 2 drogas populares de longevidade e voa para o México para injeções de células-tronco, para tentar evitar sua distrofia muscular. Richard Roundtree morre, a estrela de Shaft tinha 81. Daniel Radcliffe, para o documentário de produção executiva, sobre seu dublê duplo, deixou paralisado após o acidente de Relíquias da Morte, intitulado David Holmes, o garoto que viveu. Ozzy é aposentado do cinema devido à demência. O Apple Pay mais tarde é lançado oficialmente nos Estados Unidos da América, após o período de acesso antecipado. Slack se livra de sua integração X. O Snapdragon X Elite da Qualcomm é capaz de vencer o Apple M2 Max e a Intel i9, na corrida do ARM para laptops Windows. Apple itens,
pressione para o direito dos Estados Unidos da América para reparar a lei e planeja tornar as peças mais acessíveis. Snapdragon 8 Gen 3 anunciou, 2024 os telefones Android obtêm um grande impulso de IA. A Motorola está de volta, com outro conceito de telefone do Slap Bracelet. A empresa de realidade aumentada chinesa Xiaomi lança óculos de próxima geração, em desafio para meter maçã. Reivindicações de Watts neutro de carbono Apple, rejeitado como falso, o termo será proibido na Europa. Agência Espacial do Reino Unido e Acordo de Sinal do Espaço do ASEAN sobre planos para a missão histórica do voo espacial humano. Para o primeiro lançamento do Rocket Vulcan da Lua, é Natal ao próximo ano. A China acrescenta a Bielorrússia como parceira da ILRS, base da Lua da Estação de Pesquisa Lunar Internacional. Brandon Lewis, ex-presidente Tory, para ingressar na empresa fundada por bilionários russos sancionados. Os banqueiros de Londres podem fazer bônus ilimitados novamente, pois o limite dos eixos do Reino Unido